Olá, meus nobres, tudo bem? Aqui é o canal Gramática Nobre. Estou gravando esse vídeo no domingo, dia 29/11/2020, às 11 horas e 8 minutos. Nosso tema de hoje é um tema assim, super importante para concurseiros, concurseiras, para quem vai fazer o Enem, um tema super importante. Vamos mudar de assunto aqui, essa introdução já feita. O tema é elementos da comunicação, funções da linguagem. Tema assim, super importante. Essa telinha aí mostra muita coisa já. Vamos focar? Então, quando você pensa em elementos da comunicação, vamos pensar a comunicação como um bolo. Ilustra aí na sua mente um bolo. E pensa num bolo agora aí. Aquela lasanha, meio-dia, domingão. Então, aquela lasanha, aquele bolo precisa de elementos. Precisa de ingredientes. A comunicação também precisa de ingredientes. Quais são os ingredientes da comunicação? A ordem aí fica à vontade, mas vamos focar aqui o código. Código é o primeiro elemento da comunicação, porque a ideia, o pensamento, o desejo, o sonho, a crença, elas devem ser articuladas, organizadas. Então, o código organiza. A língua portuguesa tem um código, tem a sintaxe, tem a fonética, tem a semântica, tem a sua organização. Esse código vai ser transmitido para outras pessoas em forma de mensagem. A mensagem aí é um outro elemento que evoca mais dois elementos, porque a mensagem é passada por alguém. Primeira pessoa aí, chamada de emissor, aquele que fala, que escreve, que declara e abre o canal. Aquele que recebe a mensagem é o receptor. Aí você pode perguntar, aí essa posição, essa característica aí não muda? O emissor e receptor mudam de lugares tranquilamente. Eu posto esse vídeo no meu canal, Gramática Nobre. Você acessa, você é receptor, mas você faz um comentário lá. Eu espero que vocês comentem, perguntem. Esse seu comentário eu vou ler. A partir do momento que eu estiver lendo, eu passo a ser receptor. Então, emissor e receptor mudam de posição naturalmente, dinamicamente. Canal Gramática Nobre, essa telinha, o seu dispositivo, papel impresso, o canal é por onde passa a mensagem. E, obviamente, a pessoa que discute o assunto, que escreve sobre o assunto, está pensando no assunto, que é justamente chamado de referente. Referente é aquele pensamento, é aquele conteúdo. Então, resgatando aqui elementos da comunicação: código, mensagem, emissor, receptor e referente. Vamos ver aqui agora as funções da linguagem em si. Vimos os elementos, os ingredientes. Vamos ver agora o bolo da comunicação, a lasanha da comunicação. Tem uma senha ali, MECA PRF, para você disparar um gatilho aí de conhecimento. Os mnemônicos são recursos importantes para a memorização de assuntos, de tópicos, mas compreenda o assunto. MECA PRF. MECA PRF. O M aí, metalinguística ou metalinguagem, é quando o código explica o próprio código. Como assim? Pega o dicionário, palavras explicando palavras. Você quer baixar um aplicativo? Você baixa por outro aplicativo. Aplicativo, interpretando, baixando aplicativo, ele é metalinguístico. Quando um programa explica como fazer programas, metalinguagem. Existe um livro chamado Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, de Adler. Um livro que ensina a ler livros é um livro metalinguístico, porque o nome já diz, é um livro que ensina a ler livros, logo eu estou usando a metalinguagem. Linguagem ou função emotiva. Ah, emoções. Não é exatamente emoções, é aí um engano da estrutura da linguagem, da palavra. Emotiva é o foco na primeira pessoa gramatical. É uma linguagem subjetiva, preocupada com eu. Eu quero, eu posso, eu sou.
Existe um livro chamado Como o Segredo Mudou Minha Vida. O título é emotivo, porque foca na primeira pessoa gramatical. Meca, aí conativa, apelativa, essas duas são a mesma coisa. Sinônimo, foca em quem? No receptor, em quem vai ouvir a mensagem. A mensagem o tempo todo vai repercutir. Mas quando a função é conativa, apelativa, o foco é no outro. O vocativo vai ser usado, viu, pessoal? Vocês estão entendendo a aula? Ó, prestem bem atenção, meus nobres. Então, a função conativa apelativa foca no outro e também no convencimento do outro. Por isso, as propagandas estão aí como exemplo. Quer comprar, quer mudar de vida, quer ter um lugar melhor, invista, prepare-se e tal. A função conativa tem isso. PRF, poética, referencial e fática. A função poética, ela é a função pautada na mensagem em si, na elaboração do texto, nos recursos linguísticos, nas funções, nas figuras de linguagem, nos recursos sonoros, na rima, no duplo sentido, na polissemia e por aí vai. No meio do caminho tinha uma pedra. Se fosse um texto científico, não teria nem o verbo ter aí, teria o verbo haver. E explicaria a pedra no sentido biológico, ok? O geográfico. Já a função poética, não. A função poética tem vários significados. Pedra pode ser problema, pode ser um ponto fixo na ideia. Então, a linguagem, a função poética, ela é subjetiva, imaginária também. E ela vai escorrer pelos nossos dedos. Olha, escorrer pelos nossos dedos, não sendo literalmente, é poético. Referencial ou cognitiva. Foca em quem? No referente, no assunto. A linguagem objetiva é direta, é descritiva. Você pega o dicionário ou um livro didático de língua portuguesa, ele vai explicar o que é a crase, o que é aposto. É um texto referencial, um texto cognitivo. E, por final, função fática, na qual o produtor dessa linguagem, dessa função, vai querer que o canal esteja aberto. Como assim um canal aberto? Ele quer saber se o outro quer continuar a conversa. Pessoal, tudo bem? Se entendendo? Alguma dúvida? E o discurso é direto, pautado sobretudo na conversa. Beleza, meus nobres? Aqui funções da linguagem, MECA-PRF. Metalinguagem, emotiva, conativa apelativa, poética, referencial e fática. Vamos na sequência? Mais um lembrete aí. Mais um lembrete. Vamos para questões. Questões alimentam aprovações. Olha só. Aí. Certinho. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com um predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois você vê que ler o enunciado é o primeiro passo. Leia o enunciado. Ele já traz muitas vezes para você o resumo, a revisão do assunto. E uma palavrinha importante nas funções da linguagem, predominante ou predominância. Eu chamo de bolo de chocolate não é algo que é feito apenas de chocolate, mas que o sabor do chocolate prevalece. Quando eu digo função emotiva no texto, não é que tem apenas a emotiva, mas a emotiva prevalece. Desabafo. Desculpem-me, ó, primeira pessoa, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Você vê que o foco aqui é a primeira pessoa. Desculpe-me, estou. Ele fala sobretudo dele mesmo. Esqueci. Então, o foco do assunto aqui, da mensagem,
é falar da primeira pessoa gramatical. Por isso, função aí emotiva ou expressiva. E ele quer saber qual resposta aí vai dirigir exatamente essa pergunta. Vai dar cabo dessa pergunta. Letra A. E vou deixar vocês lerem, porque essa dinâmica de leitura de vocês mesmos, ou de nós mesmos na prova, é importante. Então, observe a letra A, B, C, D e E. Em alguns segundos a gente volta com a resposta. Vejam aí que a letra B de bola diz assim: a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo lido. Por isso que a função é emotiva, porque o enunciador é que produz o texto. Então, falar dele mesmo sobrepõe a qualquer outra informação. Próxima questão começa com a imagem, leitura de imagem, lendo imagens. Nós temos uma sessão da aula só para esse foco aí. Bom, o desenho está aí. E observe os detalhes. São duas mãos, é a mesma mão. E você observa que uma desenha a outra. E que bem provavelmente é a mesma mão, já que a caneta é a mesma, só que em ângulo diferente. Observe ao lado esta gravura de Escher, na linguagem verbal. Exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Escher encontram-se com frequência. Então, esse tipo de gravura aí relacionada, ela aparece muito em um tipo de suporte. O que é suporte? Onde está a mensagem? Vejam letra A, B, C, D, E. E a gente retorna em alguns segundos para discutir a resposta certa. Isso tem um microvídeo, uma microaula, então bem rapidinho. Olha aí, na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. O poeta é o fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Fernando Pessoa escreve um poema falando sobre poesia. Opa, função aí metalinguística. Por quê? Porque o código fala do próprio código, assim como essa imagem. Linguagem não verbal, e eu falei um exemplo de linguagem verbal. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da linguagem. Deixa vocês lerem aí, sem a minha leitura, para vocês terem esse domínio, essa compreensão do texto. Vamos lá? Qual das funções da linguagem prevalece? Metalinguística. Por que a metalinguística? Porque ele usa o texto para explicar um outro texto, usa termos para explicar os próprios termos. É explicação dentro do próprio processo de explicação. É o código explicando o próprio código. Metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso, a utilização de vários sinônimos e definições. Aula é um momento que você se encontra com o professor para estudar. Olha isso, eu estou usando esta videoaula para explicar o que é aula. Metalinguístico. Meus nobres, para a próxima aula, nessa sequência de assuntos, nós vamos ver intertextualidade,
Por sinal, já existe um vídeo no nosso canal Gramática Nobre. Tipos e gêneros textuais e figuras de linguagem. Uma frase, uma reflexão aí. Ande com pessoas melhores do que você. E leia livros melhores do que vocês leram antes. Isso fortalece o conhecimento. Meus nobres, valeu pela atenção, pela paciência. Uma boa semana para todos vocês. Curta nosso canal, deixe seu like, compartilhe, faça seus comentários e exercite bastante. Valeu! Interromper gravação. Interromper, verbo transitivo direto. Gravação, objeto direto. Valeu! Deixei esse vídeo sem a imagem para valorizar o áudio, a voz. Valeu!